E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos desenvolver a nossa aula sobre o populismo e as ditaduras militares na América Latina. Pessoal, vocês vão pegar o livro para mim e acompanhar, tá legal? A nossa aula pelo livro enquanto eu falo com vocês. Essa matéria que nós vamos falar hoje, ela está a partir da página 6, tá? Do volume 3. Volume 3, página 6. E nós vamos observar até hoje, tudo, tá? Até a página 15, tá legal? Nós vamos até a página 15, até o governo cubano. Então, se prepara aí, muita coragem, ânimo e força. Simbora! Nono ano da minha vida, maravilhoso, que eu sempre sinto muita falta. Nós vamos começar a falar sobre a Argentina e o governo populista. O que é um governo populista? O governo populista é aquele que tem como prerrogativa atender às vontades do grande povo pobre, das pessoas mais pobres, das pessoas mais carentes, e ser então um governo popular, necessariamente um governo que tenta fazer iniciativas políticas que atenda a maior quantidade de pessoas possível em relação aos mais pobres, mas que ao mesmo tempo consegue equilibrar os interesses com os mais ricos. Esses governos populistas, eles são ligados à democracia, ok? E os populistas podem ser de direita quanto de esquerda. Donald Trump é tido como populista, o Lula já foi tido como populista, o Vargas, que era de direita, já foi tido como populista, e assim por diante. Então nós temos uma série de políticos que foram populistas, mas necessariamente o populismo está ligado com a democracia. O Perón, Juan Manuel Perón, ele chegou ao poder na Argentina em 46 e ele desenvolveu grandes e intensas políticas de nacionalismo e trabalhismo. O mais importante é você saber que na Argentina teve um cara parecido com Getúlio Vargas. Ele desenvolveu política bastante popular de nacionalização das empresas de petróleo. O que é a nacionalização? Torna aquela empresa do Estado, tá? Então, e do país. Não pode ter, os lucros não são mandados para fora, os lucros têm como, são concentrados dentro do país. E o trabalhismo, ele atendia às vontades da maior parte dos trabalhadores, fazendo legislação trabalhista, estabelecendo lá salário mínimo, estabelecendo cotas de participação e estabelecendo sindicalização. O Perón, Juan Manuel Perón, ficou muito popular. E ele vai ser tirado do poder, tá legal? Olha lá. Ele vai ser tirado do poder por um levante da galera da direita, tá? Ele vai sofrer uma intervenção militar. E com isso, ele vai sair do poder temporariamente, porque os militares não gostavam de um governo que fazia, na época, né, prerrogativas, desenvolvia políticas mais à esquerda. O Perón ele era mais à esquerda, ele era mais progressista, com a ideia do sindicalismo, de proteção das greves. Então, o que acontece? O Perón vai viver nesse estágio um descrédito muito grande. A maior parte das pessoas da Argentina vão começar a duvidar de que o Perón ia realmente conseguir fazer tudo o que prometia. Afinal, ele prometia bastante, uma série de mudanças em nome dos trabalhadores e em nome dos mais pobres. Além disso, um outro evento, as pessoas, além dessa desconfiança e também da direita fazendo força para o Perón cair, teve um outro fenômeno que derrubou bastante o Perón, foi a morte da mulher dele, da Eva Perón. A Eva Perón, ela era muito famosa, muito popular e ela morre de câncer. Além disso, a Igreja Católica vai começar a tirar proteção e apoio ao governo peronista. Os argentinos são muito católicos até hoje, na época ainda mais, e porque o Estado desenvolveu o divórcio e eliminou o ensino religioso nas escolas. Aí a Igreja Católica não gostou, tirou mais ainda o apoio do Perón. No fim, ele acabou com tanto pouco apoio
dos principais poderes, Igreja Católica e os grandes capitalistas, que em 1955 aconteceu um golpe militar. Esse golpe militar, ele vai desenvolver uma série de ditaduras na Argentina. E esse tipo de ditaduras na Argentina, depois que o Perón cai, as ditaduras na Argentina vão ser consideradas as ditaduras mais cruéis da América Latina. Eles vão desenvolver, pessoal, a ditadura militar, tá? Depois com a queda do Perón, veio os militares fizeram um golpe, né, para tirar o Perón do poder. Os militares na Argentina desenvolveram um governo extremamente violento. Os militares desenvolveram mais de 300 campos de concentração, sequestraram todas as pessoas que eram contra o governo, torturaram todos que tinham algum indício de ser de esquerda, ou seja, prenderam, perseguiram, mataram, levaram as pessoas às mais humilhantes das situações. Até hoje, por exemplo, existe um movimento das avós da Argentina, las abuelas, e também das mães, né, que são as mães e avós de pessoas que foram raptadas e assassinadas e torturadas pelo governo militar da Argentina. A ditadura no Brasil foi muito grave, muito severa, mas na Argentina foi muito mais. Lá eles desenvolveram em massa tortura, rapto, assassinato das pessoas. E também houve movimentos à esquerda guerrilheiros para lutar contra essa ditadura, que foi o caso aqui, dos montoneros. O Perón, ele era defendido pelos montoneiros. Todo mundo queria a volta do Perón, ele era uma espécie de última esperança contra tanta violência da ditadura. Até que, de fato, a ditadura na Argentina perde força, porque a economia não ia bem, e o Perón vai ser eleito em 1973. Mas, para a tristeza de muitos, ele terá um ataque cardíaco e vai morrer em 74. E aí quem assume era a mulher dele, a Isabelita Perón, tá? A Isabelita Perón, que foi considerada uma péssima governante. Na verdade, a Isabelita Perón, ela foi a primeira mulher da América Latina a assumir o poder, tá? Mas o governo dela foi de grande descrédito, as pessoas achavam que ela ia ser igual ao Perón, super popular, e não foi. E aí eles aproveitaram para estabelecer uma outra ditadura. Essa ditadura voltou e essa ditadura foi ainda mais violenta. Ela voltou com muitas perseguições, torturas, e desenvolveu uma série de problemas para a população. Uma espécie de perseguição extremamente violenta a todos que fossem de direita ou contra o governo. Um dos episódios mais curiosos e importantes que essa ditadura desenvolveu foi a perseguição aos opositores e a Guerra das Malvinas. A Guerra das Malvinas foi uma guerra contra a Inglaterra. A Inglaterra ela tinha posse, até hoje tem, de uma série de ilhas perto da Argentina, que a Argentina, do governo militar, começou a falar, não, que essas ilhas aqui são nossas. E eles começaram a travar uma guerra contra a Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra da Inglaterra na época. A Inglaterra chegou lá e afundou um navio da Argentina, afundou o navio da Argentina, morreu 300 pessoas. Foi uma guerra humilhante para os argentinos. E aí acaba a ditadura na Argentina. Então nós estamos falando de um governo muito problemático, que é o caso do governo militar da Argentina. Nós estamos falando de um governo muito violento, que foi o caso das ditaduras militares na Argentina. Só que é interessante perceber que em toda a América Latina nessa época vai ter ditadura. Gente, vai ter ditadura militar no Brasil, vai ter ditadura militar na Argentina e vai ter ditadura militar no Chile. Como que foi a ditadura militar no Chile? No Chile, eles elegeram, na década de 50, aliás, na década de 70, perdão, 1970, um político realmente socialista. Ele queria implantar o socialismo aos poucos na Argentina. O chamado Salvador Allende, que era um médico. Salvador Allende era muito popular, mas os capitalistas e principalmente, como sempre, os militares ficaram super com medo do Salvador Allende. E o Salvador Allende, ele desenvolveu políticas de reforma agrária. Ele distribuiu a terra para as pessoas, desconcentrou a terra. Tentou fazer políticas para controlar o preço, tentou fazer políticas de educação e de saúde, tentou fazer políticas que favorecessem os mais pobres.
e os capitalistas odeiam os socialistas, né? Claro. E aí o Salvador Allende vai sofrer um golpe. Primeiro ele vai tentar atender o desejo dos militares, colocando um general chamado Augusto Pinochet no poder. Ele seria o general líder do exército. Só que esse cara, ele deu um golpe no Salvador Allende em 73 e instaurou a mais terrível ditadura militar da América Latina, talvez mais terrível que a da Argentina. Ele perseguiu, ele humilhou, ele já, assim que ele assumiu o poder, o Pinochet no Chile, ele era assim com os nazistas, tá? Ele era a favor do nazismo, ele tinha opiniões parecidas com o do nazismo, tá? O Pinochet, é claro que o nazismo já tinha acabado como um movimento da Segunda Guerra Mundial, mas continuava, né, gente, como um movimento político. Até hoje tem neonazismo. O Pinochet, ele fez acordos com os Estados Unidos. Gente, os Estados Unidos apoiou todas essas ditaduras na América Latina. Os Estados Unidos apoiou a Argentina, apoiou o Brasil, apoiou a ditadura do Chile, apoiou o Uruguai, o Paraguai. Os Estados Unidos apoiou essa galera toda em uma intensa ditadura, tá? Algo terrível, certamente. E o Pinochet, ele desenvolveu a chamada Operação Condor, que foi esse apoio que os Estados Unidos deram a esses países da América Latina. A Operação Condor foi um pesado apoio dos Estados Unidos a ditaduras militares aqui na América Latina. Essas ditaduras que foram extremamente desumanas. O Pinochet vai ficar até a década de 90 no poder e até 98 ele vai ser chefe do Estado, do Exército, desculpa. Então, ele vai ser um dos caras considerados mais violentos da história de todo o continente americano. Extremamente violento, mandou perseguir, humilhar, matar, torturar os seus opositores. E ele também desenvolveu a privatização em massa na Argentina. Ele privatizou as estatais, ele privatizou as empresas, ele trouxe grande privatização na Argentina. E isso trouxe um crescimento econômico. Então, o crescimento econômico, gente, é importante lembrar que não depende de você ser uma pessoa humana ou não. Pode fazer uma política econômica que dá certo e matar muita gente. Então foi o que o Pinochet fez. Ele matou muita gente, torturou muita gente, sacrificou muitos opositores, mas a economia estava indo boa, aí estava indo bem, aí ele ficou no poder. Foi chamado milagre econômico chileno, com uma onda de privatização. O Pinochet ele morre em 2006 e ele não teve nem funeral para ele com as honrarias de um ex-presidente ou de um ex-chefe de Estado. Então, hoje é tido como um dos mais cruéis seres humanos da América Latina em termos de perseguição política. No Uruguai também tivemos ditadura militar. Nós temos o Juan Maria Bordaberry, que foi o militar do Uruguai, que também instalou uma ditadura no Uruguai. E também temos no Paraguai, também houve ditadura militar no Paraguai. Então veja que todos os países da América Latina, de certa maneira, passaram por grandes movimentos de ditadura militar. Agora, um dos mais curiosos é o Alfredo Stroessner, que ele chegou a receber, na década de 50, nazistas fugindo mesmo da Alemanha. Inclusive o Mengele, que era um médico nazista, ele se refugiou no Paraguai, tá? No Paraguai do Alfredo Stroessner. Então ele foi um grande apoiador de nazistas. Olha só que loucura. Ele foi então mais um militar que só saiu em 1985. Ele foi mais um militar extremamente cruel, violento e que acabou de fato desenvolvendo uma ditadura muito pesada na América Latina. Para a gente terminar, a gente vai falar agora da Revolução Cubana. Cuba sempre foi uma ilha muito importante para os Estados Unidos. É perto da Flórida, é perto dos Estados Unidos, é perto da costa, ela é importante para comércio. Então, desde 1889, os Estados Unidos travou uma guerra com a Espanha para tirar o poder da Espanha sobre Cuba. Cuba se tornou um país e os Estados Unidos passou, na legislação cubana, uma coisa chamada Emenda Platt, que era uma legislação, uma lei, que permitiu os Estados Unidos dominar o comércio e a economia cubana de maneira muito forte. E isso fez com que os Estados Unidos influenciasse muito Cuba, até que alguns guerrilheiros, liderados pelo Fidel Castro, pelo seu irmão Raul Castro, pelo Che Guevara e por um outro militar, por um outro militante, também chamado de Camilo Cienfuegos. Esses líderes, Raul Castro, Fidel Castro
Che Guevara e Camilo Cienfuegos lideraram os militantes, né, guerrilheiros, que eram contra o governo de Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista, em Cuba, era um presidente que super apoiava os Estados Unidos em tudo que os Estados Unidos queria. E essa galera, na população cubana, odiava isso, porque o Cuba era um cachorrinho dos Estados Unidos, né? Falando assim bem popularmente, né? Usando termos bem populares. A Cuba era serviçal, era subserviente aos Estados Unidos. E aí essa galera fez uma revolução. Os Estados Unidos tentou lutar contra, não conseguiu. Em 1959, Fidel Castro assume o poder em Cuba. E a partir daí, ele ainda não era comunista, mas depois dessa revolução, ele vai fazer um tratado e um acordo com a URSS para realmente ter apoio dos comunistas, para realmente ter apoio do bloco soviético. E aí é assim, a Cuba, pessoal, é declarada comunista até hoje e tem um dos melhores IDHs do mundo, tá? Da América Latina, um dos melhores DHs da América. Tem uma população com um dos melhores sistemas de saúde de todo o continente e tem uma educação considerada como das melhores taxas do continente. É claro que Cuba recebe muito embargo, ou seja, barreira dos Estados Unidos. E aí, claro, eles têm problema econômico, têm um grave problema econômico em Cuba. O comércio internacional cubano é muito limitado. Eles têm carros ultrapassados, chuveiros elétricos ultrapassados, não têm acesso à tecnologia. Então, realmente, eles são isolados em vários sentidos. Mas, mesmo assim, eles continuam com um governo comunista e defendendo a igualdade social. Bom, pessoal, terminamos por aqui todo esse nosso debate, essa nossa conversa sobre os regimes militares, e eu vou pedir você a fazer um resumo, como atividade, um resumo sobre quais são as características da ditadura civil-militar no Brasil, que a gente ainda vai estudar, tá bom? Quais são as características da ditadura civil-militar no Brasil. Amores, ó, muito obrigado e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.